Fazendo aqui um final, né? Um final aqui de pelo menos dessas três partes aí que eu passei citando várias e várias, né, passagens das escrituras a respeito da divindade do Messias. Eu quero deixar uma coisa clara só, que sobre a doutrina da Trindade, preste bem atenção, doutrina da Trindade, tá? É uma doutrina inventada por homens, não há nas escrituras, na Bíblia, mesmo a Bíblia que foi inventada pelos católicos, né? Você não encontra a palavra Trindade, você encontra passagens que dá para você conjecturar uma possibilidade de haver três. De qualquer forma, são conjecturas, não há afirmações ali. Mas sobre essa doutrina, eu quero deixar bem claro que eu conheço muito bem, porque a minha vida toda eu fui católico, minha vida toda passada, né? Inclusive não era católico praticante da Assembleia, assembleiano. Eu era de ministério, né? Fazia parte entre aspas, ministério dentro do templo, né? No meu caso, fazia parte do Ministério da Música e ali com aprofundamento e tudo mais e tal. Lembrando que eu fui a vida toda praticamente aí uns 12 anos mais ou menos da parte da pastoral, que é aquela mais antiga, mais conservadora, e depois entrou aquela RCC, né, Renovação Carismática Católica, e foi quando eu comecei a tocar também e tal, e foi aí para uns 10, 12 anos ou mais um pouco, depois saí, depois eu voltei, mas foi assiduamente ali uns 8, 9 anos seguidinho mesmo, com muitos cursos e aprendizado que eu fazia lá e tal. Aprendizado que eu posso dizer que eu não aprendi nada, mas são coisas que, doutrinas da denominação católica, e essas doutrinas ficaram, né? Eu lembro, né? Então eu não quero dizer nunca que, vou deixar claro isso daqui só para vocês aí, né? A todos, né? Não é especificamente a ninguém, não, a todos, que eu não falo que o Messias não existiu, ou que era outra pessoa, e que o Pai é um só e está no céu, e só Ele só, e não tem outro. Eu não estou falando disso daí. Estou querendo dizer, sempre disse, e vou reafirmar aqui, já colocando com mais parênteses e tal, de que o Pai é um só, e Ele é Espírito. Não tem Pai barbudo, e depois Ele tem o Espírito do barbudo. O Pai, Ele é Espírito. Pronto. E há a palavra do Pai, o verbo do Pai, que é o Salvador, que se fez homem aqui entre nós, o verbo encarnado do Pai, aqui na terra, que era o Pai, era João. Isso não são palavras minhas, tá? Crença, a gente acredita em homens. Agora as escrituras a gente comprova, a gente não só não crê, a gente comprova mesmo, né? A gente não crê por fé, a gente crê por conhecimento. Isso que mais vale, a gente acreditar pela fé e não porque escutou, não é? Então você aprende, você lê a escritura e você aprende. Ora, enquanto a gente ficar repetindo o que outros falaram, porque olha, por exemplo, Trindade, não existe nas escrituras a palavra Trindade, a palavra Trindade não existe em nenhum idioma, e eu procurei. Agora há pouco estava aqui a procurar nos codecs lá, sináticos lá e tal, não existe. Existe uma passagem que foi mencionado para mim, que é sobre Lucas, né? O único texto que dá uma controvérsia, fica um pouco ali enrustido, ali, fica um pouco ali, como é que fala, fica ali um pouco, controverso, mas fica um pouco truncado o sentido, porque em Lucas está falando que o João Batista viu o Salvador vindo, nisso ele viu a pomba. Como que uma pomba? Vamos colocar as palavras como são, inclusive está aberto aqui. Quando todo o povo ia sendo batizado, também o Messias o foi.
E estando ele a orar, a falar, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não uma pomba desceu do céu, desculpa, a garganta está mal hoje, né? Como uma pomba, como se fosse. E veio do céu uma voz. Quando fala veio do céu uma voz, eu não tive tempo para pesquisar isso daqui. Assim como foram adulteradas e colocado muitas coisas adulteradas na Bíblia, dizendo que eram as escrituras, esse texto fica claro, uma truncada aí. Porque se o verbo, a voz do Pai, está encarnado na terra, como é que tem outra voz lá em cima? Então aí ficou uma coisa um pouco estranha. Se houvesse essa voz com o Messias aqui na terra, mais vezes, pronto, então o Pai mais vezes também falou de lá de cima alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui é a única passagem explícita que fala: e ouvi uma voz, e veio do céu uma voz: tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Isso é uma tradução. Tem mais. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tem outras versões, tem várias versões aqui, dá para ler 10 versões se quiser. Mas eu quero dizer que essa voz que veio de lá é a única em que os católicos se apoiam para dizer que há uma trindade, 3. Quer dizer, seria como se a pomba fosse um espírito, que espírito é físico, não é? E nós falamos espírito pomba. A pomba é física e o espírito não é físico. Mas desceu como? Aqui não dá uma pomba. Como que uma pomba que desceu, não é, sobre ele. E ouvi uma voz. Aí essa voz seria do barbudo. A pomba que desce é o espírito, mas em forma de pomba. E o filho que está ali na terra. Pronto, 3. Está feito, fechou. Tudo o que João falou, que o próprio Messias falou, e que todos os textos que eu li nesses 3 vídeos que eu fiz aí, que não chegou, eu vou ser sincero, não chegou nem na metade dos textos que eu tenho, das escrituras todas aqui, a respeito da divindade do Messias, sendo ele o Pai. É porque falou divindade, parece que ele é outro. Fica complicado, fica parecendo que o Messias é outro. Eu falo a divindade do Messias sendo um Deus. Não é um Deus. É sendo um, não. É sendo o próprio, o Pai. Então fica, se eu falar assim sobre a divindade do Messias só, fica parecendo que é um outro. Não. Sobre a divindade do Messias sendo o Pai. Ou seja, a divindade não precisa nem falar. Ele é o Pai. Agora, as escrituras todas estão repletas disso daí. O único textinho, pedacinho que tem é esse daí, que eu não verifiquei ainda. Foi um erro meu, eu devia ter feito. Eu não sou perfeito, né? Eu devia ter feito isso daí antes. Mas eu, como não sou perfeito, eu não sou sábio para todas essas coisas aí, então pronto, me pegaram aí com esse único texto aí. Agora, esse texto não vai, um texto, uma coisinha do Novo Testamento não vai invalidar mais de 50, vou ser humilde, 50, mas tem muito mais do que 50. Mas não vai invalidar 50 outros que dizem o contrário disso daqui. Não é que dizem o contrário, dão a expressão contrária disso aqui. Porque aqui está falando de 3. O filho está na terra físico, desce uma pomba física, mas é espírito, já ficou mal aí. E o pai fala de lá de cima alguma coisa. É contrário a dizer que o filho é o pai, que o pai é o filho. É contrário a dizer que o pai é espírito, porque se o pai é espírito, como é que ele desceu numa pomba e lá do céu veio uma voz? Não é 3, então. E só por causa desse texto aqui, dizer que isso daqui é que prova e o resto pode jogar tudo fora. O resto não tem valor nenhum. E é esse aqui que tá certo. Lucas capítulo 3, versículo 22. É esse que tá certo. Não. E como é um único e que está fazendo uma ideia contrária de vários outros, mais do que 50, então é passível da gente analisar essa passagem. Sabedoria qual eu não tenho para analisar, a não ser que eu tenha uma
explicação já de originais, de textos hebraicos, coisa antiga que eu vou começar a procurar, não estou, mas eu vou começar a procurar agora, porque me intrigou isso daí, correto? Que se o verbo está na terra aqui, físico, como é que ele tá, vem uma voz que também é verbo, de lá de cima? Então fica uma coisa muito truncada, muito controversa, né? Muito assim, choca. Tirando isso daqui, não existe outra menção que faça que o Pai é um, o Espírito desse Pai é outro e o Filho é outro. Então o Messias mentiu quando ele disse que o Pai é Espírito. Mas tem dois Espíritos então? Tem o Pai, que é Espírito, e tem o Espírito do Pai. Percebe a lavagem cerebral que o sistema fez na nossa cabeça, a ponto de chegar a ficar pensando coisas assim, coisas vãs, coisas que não tem fundamento. Aí eu peço uma explicação das Escrituras. Por favor, mostra para mim das Escrituras. E o texto que vem esse, mas me arranja outro. Eu arranjei mais de 50, me arranja pelo menos mais um, porque esse é o único que contradiz. Eu tenho que arranjar outro. Aí, se tiver outro, que eu creio que não, porque eu não conheço outro também, mas pode existir outro texto. Aí vai ser passível da gente procurar lá para trás. Vamos ter que passar lá para o lado da Septuaginta, para o lado dos mais antigos, das escritas mais antigas, para a gente poder analisar com mais profundidade esse único trechinho aqui que fala isso aí de Lucas, e o outro próximo que eu estou esperando aí, se alguém tiver um outro texto que fale desses três aí, não é? Como sendo 3 em 1, ou 1 em 3, dividido em 3, mas 3 é 1. Eu conheço bem a doutrina católica, só não precisa nem querer explicar para mim. É como o sol, que tem o brilho, que tem o raio, que tem o calor. O Pai é o Sol, olha, o Pai é o Sol. A explicação que um padre deu foi isso daí. Eles adoram o Deus Sol, por isso que explicaram do Sol. É como o Sol. O Sol é um calor, o Sol é uma estrela, e ele tem o quê? O calor e tem o brilho dele. Pronto, o Pai seria a estrela, o calor é o Espírito e o brilho dele é o Salvador. Pronto. Seria uma explicaçãozinha que o padre deu uma vez, né? Porque eu estava ainda dentro do sistema. Então são coisas assim que eles explicam de maneira assim, pra gente entender uma coisa que não está escrita, eles explicam da maneira como eles querem. As pessoas entendem. Eu entendia assim, eu falava assim. Isso é muito simples a gente entender. É só pensar que é o Sol. Mas não é isso que está escrito, mencionado nas Escrituras. Mais de 50 passagens falando que o Pai é um e que o Pai é Espírito. Como é que vai dizer agora que tem um outro Espírito? Só sei que diz que tem o Pai e depois tem o Espírito. Diz, quem diz? As Escrituras dizem. Então vamos procurar nas Escrituras. Eu peço só que me ajudem a entender, porque daí eu não vou errar mais. Eu não quero errar, entendeu? Eu não quero... isso não é um debate, isso não é... Tá fora desse âmbito aí de debater contra irmão. Aí, eu quero paz, eu quero harmonia entre nós. Mas quando surge um tema desse daí, a gente deve conversar, né? E não fugir. Falar, agora eu não quero saber mais, não vou conversar com você mais. Isso é falta de humildade. Eu quero entender. Eu não estou impondo isso daí. Quando eu falo, o Filho é o Pai é o Filho, e o Pai é Espírito, e o Filho veio na Terra em físico, mas o Pai é Espírito, e ele voltou ao Pai, porque ele voltou no estado Espírito. Eu não estou falando porque eu acho que é isso daí. Isso não é um entendimento meu, porque eu acho que é isso daí. É porque está escrito, tudo que eu falei aqui está escrito, e está nos vídeos para trás aí, não vou repetir tudo agora, mas tá nos vídeos atrás aí, tá bom? Então eu quero deixar claro isso daí. Eu não estou impondo que é isso e acabou. Eu estou repetindo o que está escrito. O que está escrito, eu repito. Não repito o que me falaram, o que o padre falou para mim. Ou algum pastor, nem sei se pastor acredita nisso aí. Mas eu sei que padre vem lá de trás dos católicos e acredita nisso daí, e eles falam isso daí. Eu não estou falando o que o padre falou para mim. Eu estou falando o que está escrito. Agora, vamos sair do que o homem falou e vamos passar para o que está escrito. Então eu quero o que está escrito, passagens, comprovações
de que eles são três, eles não são um, são três. Três já nem dá para pensar, porque o próprio Salvador falou, o Pai é Espírito, então já caiu por terra o Pai. O Pai na forma do barbudo. O pessoal fala que ele é barbudo. Mas está certo isso daí, viu? Porque o Pai, Deus, advém da palavra Zeus. E Zeus, na mitologia grega, era um ser com raio na mão, lembra? Não viram foto de Zeus ainda? Procura aí no Google aí, Zeus. Que advém da palavra Zeu, que tem a ver com Tel, que é Deus. Que é Deus para nós agora, chegou para nós a palavra Deus. Mas vem de Tel, Teos, depois, né? Portanto, eu não estou impondo isso daí. Eu estou falando o que está escrito. Se o que está escrito está errado, então eu queria que me mostrasse as escrituras. Então, que a escritura que eu estou lendo está errada e a escritura que está achada aí está certa. Essa passagem aqui é passivo da gente analisar se ela é verdadeira, se ela não foi também uma das que os padres colocaram, a falsa pena dos escribas, né? Lembra? Se não foi uma das falsas penas de escribas lá que passou esse texto, porque é o único que há com essa conotação, que além do Messias ser o verbo do Pai, também vem um verbo de cima falando alguma coisa. Tá certo? O pai no passado falava. Quem que falava? Com Moisés. Quem que falava? Quem que ouvia a voz? Abraão, Isaac. Quem que ouvia? Jacó. Quem que ouvia? Eles ouviam. A voz de quem? Do Pai. Quem que é a voz do Pai? O Messias, que é o verbo. A voz do Pai é o Messias. Estava desde trás já, com o Pai. E era o Pai, segundo João. Agora vai contestar isso daí para dizer que é três. Então contesta, não tem problema. Cada um acredita naquilo que quer acreditar. Mas se a Escritura está dizendo que a cor do cavalo branco de Napoleão é preto, quem sou eu para falar que ele é branco? A gente acha que é branco, mas se a Escritura está dizendo que é preto, então é preto. Mas você pode acreditar que ele é branco, ou amarelo, ou cinza, a cor que você... Aí vem as ilusões, a invenção. Aí não tem problema nenhum, porque cada um imagina como que é. Nós temos a inteligência e a imaginação para isso mesmo, para imaginar as coisas mesmo. E temos a dicção nossa para falar aquilo que a gente imagina. Mas o que está escrito, não dá para você falar que não está escrito isso daí. Está escrito. E essa passagem, a única passagem que entra em choque com todas as outras 50 ou mais do que 50, não vai ser ela que vai derrubar 50. 50 derruba ela não derruba 50. Por isso que ela está ela está mal, talvez traduzida, talvez interpretada, ou está ali de propósito, porque foram os padres, para realçar mais o tema de trindade, que não existe nas Escrituras, no caso, na Bíblia, tá bom? A gente vai conversando aí. Se eu magoei, se eu ofendi com alguma palavra, eu acho que não, porque eu não falei diretamente com ninguém, assim, para magoar, como levar para o lado pessoal, você é isso, você é aquilo. Eu não faço isso daí, mas se de qualquer maneira eu acabei por aparentar um tipo de, sei lá, eu nem sei as palavras certas, mas de maldade, de ruindade, seja lá o que for aí, eu fui mal aí, eu quero que a pessoa que se sentiu ofendida ou magoada por mim aí, me perdoe, tá bom? Porque tanto é que eu nem sei, eu não vou falar quem que eu imagino, até porque não tem ninguém que eu possa estar aqui mencionando aqui, porque eu não falei nada contra ninguém, eu falei contra a ideia, né? A ideia nossa, assim, que é controversa, não é? Mas eu não creio naquilo que me ensinaram, eu creio no que está escrito. Se o que está escrito é uma coisa e me ensinaram outra, eu vou ficar com o que está escrito. Você decide, fica com o que está escrito ou fica com o que foi inventado aí para trás aí por homens aí, sem base nas Escrituras, como tantos e tantos outros temas, tá bom? Uma paz aí a todos e, mais uma vez, perdão aí se caso eu ofendi alguém aí com qualquer palavra, com qualquer gesto meu aí, tá bom? Minha intenção é fazer amizade, fazer amigos, não é? Amar o próximo, lembra? O amor ao próximo que é o principal e não a inimizade, ou causar inimizade entre outros irmãos. Estou longe, isso é o sétimo
que é a abominação, porque o pai mais abomina, quem causa intriga entre os irmãos. Então quero paz aí entre todo mundo aí, tá bom? E principalmente comigo. Não quero inimizade com ninguém, principalmente com coisas do nosso pai, né? Se as coisas são daqui da terra, a gente tudo bem, mas coisas do pai é para causar união nas pessoas e não divisão, tá bom? Uma paz a todos então, e até daqui a pouquinho. Mas nós vamos conversando, tá bom? Vai escrevendo aí os comentários aí pra gente ir conversando junto, pra gente ir aprendendo. Eu também quero aprender. Eu quero descobrir também outras passagens aí, quero fazer o certo. O pessoal não falava até agora, tempo atrás, aí, que a Terra era esférica, e de repente caiu tudo por terra com as escrituras e tudo. Eu fiz aí os vídeos aí, um vídeo aí com bastante parte das escrituras aí, que a Terra não é esférica, ela é plana, é redonda, porém plana. Então, caiu o meu conceito de Terra esférica, assim como caiu o meu conceito de dízimo, assim como caiu o meu conceito de templo, de culto, de eucaristia, e tantas outras baboseiras que o sistema inventou para nos aprisionar dentro dessas sinagogas aí infernais aí. Pronto, gente, até a próxima, tá bom? Obrigado.